Fala pessoal, dando continuidade aqui nos vídeos em que eu comento os resultados das empresas que estão sendo divulgados agora, referente ao quarto trimestre de 2025, eu vou comentar hoje sobre a Suzano, a maior produtora de eucalipto do mundo, que divulgou ontem o resultado do quarto trimestre e, consequentemente, o consolidado de 2025. E a gente vai ver aí não só os números que a Suzano divulgou, como também o que a gente pode esperar para 2026 e os próximos trimestres que vêm pela frente, tá bom? Sem perder tempo, vamos aqui para a tela do computador. E antes de mais nada, vamos localizar onde a Suzano se encontra. É uma empresa do setor de papel e celulose. E aqui no Brasil, o Brasil é o segundo produtor global de celulose, perdendo apenas para os Estados Unidos. E tem aproximadamente 75% da sua produção destinada ao mercado externo. Então, como os Estados Unidos, apesar de serem os maiores produtores, também têm uma demanda local muito forte, o Brasil se encontra hoje como o maior exportador de celulose do mundo. E isso se deve, dentre outros fatores, principalmente ao solo e clima favoráveis que o Brasil tem. Aqui no Brasil, a gente consegue ter uma rotatividade com o menor tempo de plantio, ou seja, quando a gente fala do eucalipto, a gente consegue fazer o replantio de novas árvores com o menor tempo comparado a qualquer outro país no mundo, e também a produtividade que a gente consegue graças ao solo brasileiro é uma produtividade que não se encontra em outros países, a não ser em regiões específicas em que a gente tem dados que superam o Brasil. Mas aí a gente não está falando de um país como um todo, e sim de regiões menores. Agora falando da Suzano em si, a Suzano tem um foco na produção de celulose de fibra curta, que é aquela que tem um tamanho entre 0,5 e 2 milímetros, e são extraídas principalmente de árvores folhosas, como é o caso do eucalipto. Então, a Suzano hoje tem também a posição de maior produtora de celulose advindo do eucalipto no mundo e tem, consequentemente, um negócio que é bastante impactado pelo preço da commodity da celulose no mundo. Então, a depender da variação da commodity, varia diretamente o preço que a Suzano consegue comercializar, consequentemente na receita, no EBITDA e no resultado da empresa. E como a gente vai ver, grande parte da produção é destinada ao mercado externo. Consequentemente, o câmbio também tem um impacto direto no resultado que a empresa consegue obter, assim como a gente já falou do preço da commodity da celulose. Então a gente tem aqui uma empresa que se destaca pela escala de produção, pela eficiência operacional, pela posição geográfica que ela dá, que ela tem, que dá uma vantagem natural, e também pelo câmbio, uma vez que grande parte da receita da empresa é dolarizada. No entanto, a gente também tem os riscos, que é a dependência do preço da commodity, e não só essa dependência do preço da commodity, mas como também a concentração em uma commodity apenas na comercialização. E como grande parte da produção é destinada ao mercado externo, a empresa também tem risco geopolítico de eventuais desentendimentos, então depende do relacionamento entre os países, principalmente para os quais a Suzano vende diretamente, e também o câmbio. Então, uma valorização do real frente ao dólar afeta mais negativamente a Suzano. Bom, então, começando a olhar aqui os resultados que a Suzano divulgou ontem, referente ao quarto trimestre de 2025 e que a gente pode consolidar para o ano de 2025 também, a gente vê aqui que no volume de vendas da celulose, que é o maior responsável pelo resultado e pela receita da Suzano, teve um crescimento de 15% na base anual e um crescimento de 8% comparado ao último trimestre de 2025 e 4% comparado ao último trimestre de 2024. Esse resultado veio acima do esperado e foi obtido principalmente com a diversidade geográfica para onde a Suzano vende a sua celulose. E não só isso, mas também do lado asiático, a gente teve a formação do estoque para o Ano Novo Chinês, o que contribui na compra de celulose, uma vez que é o insumo mais importante na produção de papel. Já quando a gente olha aqui o preço médio da tonelada em dólar, a gente vê que a Suzano continua sofrendo com a pressão de preço no BHKP, que é a commodity de celulose de fibra curta, o foco da produção da Suzano. Então, numa base anual, a gente teve uma redução do preço médio da tonelada de 642 para 542, ou seja, US$ 100 por tonelada. E já aqui a gente vê a receita líquida que a Suzano teve com a celulose. Na base trimestral, uma evolução de 9% frente ao terceiro trimestre de 2025, mas comparado ao último trimestre de 2024, uma redução de 12%. E já na base anual, praticamente estagnado em mais 1%,
o que é um resultado positivo, dado o recuo do valor da commodity de celulose de fibra curta, como a gente acabou de ver, o que representa que esse avanço de 1% foi obtido no volume de vendas, como a gente viu agora há pouco. Já quando a gente vai para a segunda linha de produtos da Suzano, que é a receita de vendas a partir da produção de papel, a gente teve um volume de vendas crescente, não só na comparação com os trimestres, o penúltimo de 2025 e o último de 2024, como um avanço na base anual. No entanto, como a gente vai ver mais à frente, esse é um segundo produto da Suzano que tem uma representatividade bem menor no seu resultado. Esse número crescente aqui no volume comercializado foi fruto principalmente de uma demanda interna, ou seja, aqui do Brasil, já que nos Estados Unidos e na Europa a gente continua tendo um recuo da demanda, o que faz com que a Suzano concentre o seu foco na comercialização aqui no Brasil. Consequentemente, é uma receita também que não varia tanto conforme o dólar. Quando a gente analisa o preço médio do papel por tonelada, a gente vê preços praticamente estagnados, tanto nas bases trimestrais, como também na base anual, ou seja, uma evolução de preço de apenas 5%, que representa que aquela evolução na receita que a gente acabou de ver se deve principalmente ao maior volume de vendas que a Suzano conseguiu. E aí, como resultado, a gente tem uma evolução de 25% de base anual na receita obtida através da comercialização de papel e também na comparação com os trimestres, a gente também teve evoluções. E perceba como aqui o mercado interno ele é bem superior, quase o dobro do que representa na receita versus o mercado externo. Então a gente chega aqui no EBITDA, obtido agora no quarto trimestre de 2025, mas a gente vai se concentrar no EBITDA anual aqui para comparar nas bases anuais. Primeiro, para o segmento de celulose, um EBITDA ajustado de 18,8 bilhões versus um EBITDA ajustado de 20,8 bilhões, ou seja, um recuo de 2 bi na base anual, enquanto o volume de vendas avançou em praticamente 1,5 toneladas. Já no segmento de papel, aqui a gente consegue ver diretamente a diferença que a celulose e o papel têm nos números da Suzano, um EBITDA ajustado também com um recuo, mas aí mais discreto, na base, comparado à base de 2024, e uma evolução do volume vendido de praticamente 20%, também comparado ao ano de 2024. Já aqui na receita líquida consolidada, ou seja, juntando os dois principais produtos da Suzano, celulose e papel, na base anual a gente teve uma evolução de 6%, ainda que a gente tenha tido um cenário desfavorável, principalmente para a celulose, que responde pela maior parte do resultado da empresa, e a gente tem aqui uma receita externa mais de 4 vezes superior à receita interna. E aqui a gente chega num gráfico em que mostra o que eu tinha antecipado da composição da receita líquida, o quanto a celulose é responsável pelo resultado da empresa. 75% da receita vem da celulose, e desses 75%, mais de 80% vai para o mercado externo, enquanto a linha de papéis representa os 25% restantes da receita da empresa. Então, seguindo aqui, a gente vê o resultado financeiro divulgado, e nesse caso tem um impacto relevante sobre o resultado da empresa, porque uma vez que a Suzano tem a sua receita atrelada ao dólar, a sua dívida também deve ser atrelada ao dólar, para que exista um casamento desse fluxo de caixa. E, consequentemente, as variações cambiais, pela maior parte da empresa ser atrelada ao câmbio, tem um impacto relevante no resultado financeiro da empresa. Então, se a gente comparar aqui, enquanto o resultado financeiro de 2024 foi negativo em 28 bilhões, para 2025 a gente teve um resultado positivo em praticamente 9,8 bi, e essa variação veio principalmente da variação cambial da dívida, que havia sido negativa no ano de 2024, mas para 2025 ela foi positiva. A Suzano também destaca que ela não busca resultado através do mercado financeiro, mas tem um foco puramente de proteção da sua dívida dolarizada. Então aqui a gente vê o detalhamento do endividamento, e no fechamento do quarto trimestre de 2025, a dívida em moeda estrangeira era praticamente 3 vezes superior à dívida em real, o que, somando as duas e descontando o caixa, dá um endividamento líquido de 69 bi, o que, considerando o EBITDA ajustado, ou seja, tirando os efeitos não recorrentes, a gente tem um endividamento líquido de aproximadamente 3,2 vezes o EBITDA ajustado. E por fim,
a gente vê não só a evolução dessa dívida líquida, que vem aos poucos recuando ao longo dos anos, mas ainda é um endividamento expressivo de 69 bi, e aqui a representação percentual da dívida líquida versus o EBITDA. Então, vamos olhar em dólar aqui, já que a maior parte da receita da empresa está atrelada ao dólar. A gente teve uma evolução do último trimestre de 2024 até o último trimestre de 2025, mas continuou no mesmo patamar, praticamente próximo a 3 vezes o EBITDA ajustado. Bom, então é isso. A empresa, apesar do cenário que não é favorável, com o preço da celulose e também com uma menor demanda, tanto na parte de celulose como na parte de papéis, ela surpreende com um resultado positivo, mas não deixa de ter um cenário desafiador aí para os próximos trimestres, uma vez que a gente não tem a perspectiva da reversão dos valores da commodity de celulose de fibra curta em um futuro próximo, ao menos a perspectiva não é favorável, e a gente também tem uma tendência aí, embora esteja no ano eleitoral, de um real se apreciando frente ao dólar, o que impacta diretamente no resultado da Suzano, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o like também, indica para aquele seu amigo que investe em ações e fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai continuar comentando aqui os principais resultados do último trimestre de 2025, tá bom? Valeu!